Existe um instante silencioso, quase imperceptível, logo antes de tudo mudar. Um instante em que o coração percebe aquilo que a mente ainda insiste em negar. E se eu te dissesse que esse momento já aconteceu com você, e você simplesmente não percebeu? Ele não chega com alarde, não pede licença. Ele apenas se instala, com delicadeza, como um segredo que você nunca deveria guardar. E, de alguma forma, tudo começa com uma sensação difícil de explicar. Um olhar que dura um segundo a mais do que deveria. Uma mensagem que chega exatamente quando você precisava. Uma presença que parece estranhamente familiar. Como se o destino tivesse ensaiado esse encontro, muito antes de você estar pronta para percebê-lo. Porque a curiosidade emocional nunca é apenas curiosidade. Ela é o início de algo muito mais perigoso e infinitamente mais belo. Veja bem, gostamos de acreditar que escolhemos com quem nos conectamos. Mas a verdade é bem menos confortável. Somos atraídas, puxadas, às vezes até desmontadas, por pessoas que despertam partes nossas que estavam adormecidas. E é exatamente aí que a tensão começa. Porque quando algo parece inevitável, também se torna assustador. Existe uma mulher, vamos chamá-la de Helena. Elegante, serena, dona de si. Do tipo que jamais permite que suas emoções falem antes que sua razão aprove cada palavra. Ela construiu a própria vida com cuidado, peça por peça, escolhendo estabilidade em vez de caos, clareza em vez de confusão. E ainda assim, por trás dessa superfície tranquila, existia uma pergunta que ela nunca teve coragem de fazer. E se houver algo mais esperando por mim? E então, em uma noite absolutamente comum, ele apareceu, sem grandes gestos, sem promessas ousadas, apenas com uma presença que quebrou o ritmo dela. O nome dele era Adrian, e desde a primeira conversa, havia algo inquietante, não desconfortável, mas impossível de ignorar. Era aquele tipo de conexão que não pede atenção. Ela exige. No começo, Helena resistiu. Claro que resistiu. Porque a curiosidade emocional seduz. Mas também ameaça tudo aquilo que acreditamos controlar. Ela disse a si mesma que não era nada. Apenas coincidência. Um interesse passageiro. Mas a mente pode mentir, de formas que o coração jamais conseguiria. Os dias passaram. E, de alguma maneira, Adrian continuava reaparecendo. Nas conversas, nos pensamentos, nos silêncios em que ela deveria estar concentrada em qualquer outra coisa. E foi aí que o conflito começou a tomar forma. Porque uma parte dela queria entender. Queria descobrir por que a voz dele parecia familiar. Porque a presença dele lembrava algo que ela não conseguia nomear. Mas outra parte, mais forte, moldada por anos de disciplina, sussurrava com firmeza: não vá por esse caminho. E ainda assim, não é curioso? Como aquilo que mais tentamos evitar. Geralmente é exatamente o que precisamos enfrentar. A curiosidade emocional não é aleatória. Não é um acidente. É um sinal. Um convite sutil, vindo de dentro, pedindo que você olhe mais de perto, sinta mais profundamente e arrisque mais do que gostaria. Mas existe uma verdade que quase ninguém diz. No momento em que você segue essa curiosidade, você entra em um espaço onde o controle já não é mais seu. Helena sabia disso. Ela sentia. Nos pensamentos que começaram a mudar. No silêncio entre mensagens
que parecia mais alto do que qualquer conversa, na forma como sua vida, tão organizada, começou a parecer levemente insuficiente, porque Adria não era apenas uma pessoa. Ele era uma ruptura, uma pergunta, um espelho, refletindo partes dela que estavam escondidas, até dela mesma. E foi nesse ponto que a tensão atingiu o auge. Porque a curiosidade, quando ignorada, vira obsessão. E quando explorada, vira transformação. Numa noite, depois de dias resistindo, ela cruzou a linha. É só uma conversa, ela disse a si mesma. Só um momento de sinceridade. Nada além disso. Mas limites emocionais, quando suavizados, raramente voltam a ser o que eram. Eles conversaram, não sobre superficialidades, mas sobre medos, desejos, verdades que quase ninguém tem coragem de revelar. E naquele espaço, algo mudou. Não foi dramático. Não foi intenso no sentido óbvio. Mas foi irreversível. Porque, pela primeira vez, Helena não estava no controle. Ela estava presente. E é exatamente na presença que o destino começa a se desenhar. Mas é aqui que a história se torna mais delicada. Porque nem todas as conexões são feitas para permanecer. Algumas existem apenas para te despertar. E depois, te deixar questionando tudo o que você achava que sabia. E, no fundo, Helena sentia isso. Aquela tensão silenciosa, escondida por trás da beleza do momento. A consciência de que algo tão intenso, tão perfeitamente sincronizado, não poderia existir, sem consequências. Os dias se tornaram semanas. E a conexão se aprofundou. Não de forma previsível, mas em ondas. Proximidade, seguida de distância. Clareza, seguida de confusão. E é exatamente aí que a curiosidade emocional revela seu lado mais perigoso. Ela não promete estabilidade. Ela promete crescimento. E crescimento quase nunca é confortável. Helena começou a notar as contradições. A forma como ele estava presente. E, de repente, distante. Como ele a compreendia profundamente. Mas permanecia sempre ligeiramente fora de alcance. Como tudo parecia real. Mas nunca completamente seguro. E foi então que a dor começou. Não como um fim, mas como uma compreensão. Porque às vezes, a pessoa que te desperta não é a pessoa que fica. É uma verdade difícil, mas necessária. Helena se viu diante de uma escolha: continuar e correr o risco de se perder em algo incerto, ou ir embora e perder a sensação que a fazia se sentir viva novamente. E então, surgiu a pergunta que muda tudo. O que você faz? Quando o que você sente e o que você sabe não são a mesma coisa? Ela escolheu algo inesperado. Não escolheu ele. Não escolheu a distância. Ela escolheu a si mesma. Escolheu entender a lição, em vez de perseguir o resultado. Porque a curiosidade emocional nunca foi sobre o outro. É sobre o que o outro desperta em você. Adria nunca foi apenas Adria. Ele foi um catalisador. Um reflexo de desejos reprimidos. Medos evitados. Sonhos adiados. E no momento em que ela enxergou isso, tudo mudou. A tensão se dissolveu. A confusão se esclareceu. E a dor se transformou em lucidez. Porque a verdadeira história nunca foi sobre perdê-lo. Foi sobre
encontrar a si mesma. E é nesse ponto que o destino sorri, em silêncio. Nós romantizamos a ideia de era para ser, mas o destino nem sempre fala de permanência. Às vezes, ele fala de timing, da pessoa certa, no momento exato em que você precisa evoluir, mesmo que ela não permaneça. A curiosidade emocional é a porta de entrada para essa evolução. Ela te convida a sentir profundamente, com honestidade, sem garantias. E sim, pode doer, pode confundir, pode desestabilizar, pode quebrar a ilusão de controle que você levou anos construindo, mas também pode te despertar de uma forma que nada mais conseguiria, porque o coração, apesar de todos os riscos, não foi feito para segurança. Ele foi feito para a verdade. Então, da próxima vez que você sentir isso, essa atração inexplicável, essa conexão silenciosa, essa voz suave dizendo: existe algo aqui. Não ignore, mas também não se perca. Observe, sinta, compreenda. Pergunte a si mesma: isso é sobre ele, ou sobre o que ele está revelando em mim? Porque essa resposta muda absolutamente tudo. E talvez, só talvez, a verdadeira magia não esteja em encontrar alguém que te complete, mas em encontrar alguém que te lembre que você nunca esteve incompleta. Existe uma elegância rara em ir embora com entendimento, em vez de arrependimento, uma força silenciosa em escolher crescimento, em vez de apego, e uma beleza quase indescritível em amar a experiência, mesmo quando ela não se torna eterna. Então, esta noite, enquanto você se encontra com seus pensamentos, suas memórias, suas perguntas ainda sem resposta, lembre-se disso. Nem toda conexão veio para ficar, mas toda conexão veio para ensinar. E às vezes, a história de amor mais poderosa que você viverá será aquela que te conduz de volta para você mesma. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se você já sentiu essa mistura de atração, tensão e incerteza silenciosa, então talvez você já entenda mais do que imagina. Me conta, você já conheceu alguém que te transformou, mesmo sem ficar? Eu vou adorar ler a sua história aqui nos comentários. E se você aprecia reflexões assim, profundas, elegantes, que falam direto com os cantos mais silenciosos do coração, se inscreva no canal. Fique por perto. Ainda existem muitas histórias esperando para te encontrar. Até o próximo encontro. Cuide do seu coração e escute com atenção. Ele sempre sabe exatamente para onde ir.